bom dia para todos os que estão acompanhando esta Escola Bíblica Dominical, nesta manhã de domingo. Eu saúdo a todos os meus irmãos em Cristo, de todas as denominações que nos acompanham. Nós falamos aqui da sala do gabinete pastoral da Primeira Igreja Batista em Porto de Santana, Cariacica, Espírito Santo. Pastor aqui da igreja, o pastor Daniel Batista. Nesta manhã, nós falaremos sobre o pecado, como está sendo anunciado no vídeo. Nós estamos estudando esta revista na Escola Bíblica Dominical. É um livro, na verdade, que tem 52 lições, chamado Bases Bíblicas. Ele foi publicado aqui no Espírito Santo pela Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Possivelmente a Convenção Batista do seu estado deve ter esse livro. Mas você também pode pesquisar no Google. Você poderá comprá-lo por meio de alguma livraria virtual. Amados, falaremos hoje então sobre o pecado. Leiamos a santa e bendita palavra de Deus. Em João capítulo 8, a partir do versículo 31, assim diz a Bíblia. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Louvado seja Deus. Paremos por aqui. Pai, graças te damos por este momento. Peço ao Senhor que me abençoe no ensino da tua palavra e abençoe os ouvintes. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, então hoje nós falaremos sobre o pecado. O pecado. Acabamos de ler um texto aqui que apresenta um diálogo entre Jesus e os discípulos. Ou melhor, os discípulos não, os judeus de forma geral. Então Jesus fala para eles: se vós permanecereis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, quando Jesus disse para eles que se eles conhecessem, eles iriam conhecer a verdade, e a verdade os libertaria, eles... Bem, deixa eu só dar um pequeno espaço aqui. Você está ouvindo umas batidas de bateria? Deve ser alguma criança brincando ao lado. O irmão foi avisar que eu estou gravando a lição. É porque amanhã vai ter o culto das crianças aqui, acho que é o culto dos bebês, algo assim. Então eles estão preparando as atividades. Tem vários irmãos aqui no templo preparando o culto de amanhã à noite das crianças. E aí alguém ali deve ter se distraído com a bateria. Pode ter sido uma criança. Mas prossigamos então. Jesus disse então: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. E eles se sentiram ofendidos, eles falaram: mas como assim que nós vamos ser libertos? Nós nunca fomos escravos de ninguém, somos descendência de Abraão.
E é porque eles não entenderam que Jesus estava falando do pecado. Então Jesus repetiu no versículo 34, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então o pecado ele traz escravidão. E Jesus compara o escravo, fala do escravo e do filho. Jesus fala, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Nos lembra a história do filho pródigo, né? Ele saiu da casa do pai e foi viver distante. E lá ele tomou consciência que até os escravos na casa do pai dele tinham melhor tratamento que ele, onde ele estava. Então, nós só passamos a ser tratados como filhos e filhos de Deus para sempre, quando a verdade, que é o próprio Jesus, nos liberta. Jesus, no versículo 36, disse para eles, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, isto é, Jesus, o Filho de Deus. Jesus, em João, capítulo 14, versículo 6, nós vemos que Jesus ele se proclama aqui como sendo a própria verdade. João 14, 6, Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, Jesus, ele é a verdade. E ele diz, se, pois, o Filho vos libertar. Olha só, lá anteriormente, no versículo 32, ele fala, e conhecereis a verdade. Quem é que vai libertá-los? A verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, no versículo 36, Jesus está revelando para eles o que é a verdade ou quem é a verdade. É o próprio Jesus, ele está dizendo. Se, pois, o Filho vos libertar, ou seja, no versículo 32 ele diz que é a verdade que liberta, e no versículo 34 ele diz, eu sou a verdade. Sou eu que vou libertar vocês. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E depois, no Evangelho de João, aqui no capítulo 8, lá no capítulo 14, Jesus diz, eu sou a verdade. Ele afirma categoricamente. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amados, então Jesus aí diz que todo que comete pecado é escravo do pecado. O que é o pecado? O pecado, John Wesley, o grande pregador, ele disse assim, seja qual for a causa que é secundária, enfim, ele falou em outras palavras, de um terremoto, a causa primária do terremoto é o pecado. Todo o desequilíbrio que há no universo e na humanidade, no planeta Terra e na humanidade, nas relações humanas, tudo que existe de ruim, as doenças, os crimes de homicídios, os pecados humanos, tudo tem origem lá no primeiro pecado, no pecado do primeiro casal, Adão e Eva, como nós vamos ver. O pecado, ele é a causa de todo o mal que há no mundo, inclusive as doenças e a morte física. Aqui na lição, o autor começa assim, neste estudo abordaremos o tema pecado. O que é, como se originou e suas consequências. Também faremos distinção de pecado original e pecado individual, ou factual. Encerraremos o estudo tratando de pontos como a doutrina da morte, porque a morte física e a morte espiritual são consequências do pecado. Ponto 1 da lição, o pecado, estudo 18, página 102, para quem está acompanhando. O que é pecado e como ele se originou? Diz assim a lição. Tem aqui uma citação de Langstroth. Eu já li a teologia do Langstroth, esse Esboço de Teologia Sistemática, o nome do livro. Já li.
Langstrom, um grande teólogo batista, ele diz assim: nenhuma doutrina há mais importante para o crente do que o pecado, do que a doutrina do pecado. É verdade que as doutrinas fundamentais do cristianismo se relacionam intimamente, porém a do pecado é uma daquelas cujo conhecimento se impõe como grande necessidade. Isto é, ele está dizendo que todas as doutrinas do cristianismo elas se harmonizam. Uma doutrina não contradiz a outra. Mas a doutrina do pecado, ela impõe-se como uma grande necessidade de ser conhecida. A boa compreensão dessa doutrina derrama muita luz sobre as demais. Quem não compreende a doutrina do pecado adequadamente, isto é, de acordo com o que as Escrituras ensinam, também vai, se distorcer a doutrina do pecado, vai distorcer outras doutrinas. Enfim, sobretudo a soteriologia. Toda a soteriologia, a doutrina da salvação, vai estar comprometida se a doutrina do pecado, a amartiologia ou ramartiologia, estiver exposta de uma maneira não escriturística, não bíblica. A boa compreensão desta doutrina derrama muita luz sobre todas as demais, diz Langstrom. Ela influi sobre todas as outras, tais como a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina da salvação e assim por diante. Você que está me assistindo nesta manhã, se você ouvir algum barulho, como eu já falei, uma bateria, um piano, alguém conversando é porque as pessoas estão trabalhando na igreja. Estão organizando os trabalhos para os cultos e isso é comum. Prossigamos. A ideia que temos do pecado determina mais ou menos a nossa ideia da salvação. Se um pecador não tem consciência de que é pecador, por que ele teria a consciência de que tem a necessidade do sacrifício de Cristo Jesus, ou da graça de Deus? Então, por isso, o pecador precisa entender, primeiramente, que ele é pecador e o que é pecado. Errar, portanto, na doutrina do pecado é errar também na doutrina da salvação. Por exemplo, existem pessoas que julgam que o pecado é devido ao meio em que o homem vive. Logo, melhorando o meio, o pecado desaparece. Se assim fossem, os homens necessitariam não de um salvador, mas de um benfeitor. Na verdade, se mudar o meio, as pessoas continuam pecando. Né? Você vai nos países antigamente chamados subdesenvolvidos, ou hoje em desenvolvimento, países onde há extrema pobreza, você vê que as pessoas cometem pecados, mas você vai nos países desenvolvidos, europeus, ou da América, Estados Unidos, você vê que as pessoas também cometem pecado. Em todos os lugares do planeta, as pessoas cometem pecados. Às vezes, variam os pecados, mas o pecado está presente em todos os meios. Então, o autor da lição, ele cita outro teólogo, Wayne Grudem. Ele cita aqui o Wayne Grudem. Provavelmente ele está citando a teologia sistemática do Wayne Grudem. O Wayne Grudem tem a teologia sistemática, que é um livrão assim, que eu recomendo, maravilhoso. É uma teologia sistemática, nem sei quantas páginas, 1.500 páginas, 2.000 páginas, algo assim. E foi relançado agora, essa teologia do Wayne Grudem. Grande teólogo, é uma das teologias mais usadas no Brasil. Wayne Grudem, segundo Wayne Grudem, pecado é o que separa o homem de Deus. Em sua teologia sistemática, exatamente. Em sua teologia sistemática, Wayne Grudem apresenta uma definição simples, de simples compreensão. Segundo Wayne Grudem, o que é pecado? Pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude.
Por exemplo, em 1 João 3,4 diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Essa aqui é uma tradução moderna das Escrituras. O pecado, ele é a transgressão da lei moral de Deus. Por isso que o Wayne Grudem está dizendo: pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus. A diferença, quando nós lemos as Escrituras, tem as leis cerimoniais, lá dos judeus, lá no Velho Testamento, cerimoniais, que falavam de como deveriam ser feitas as cerimônias no templo, os sacrifícios, etc. As leis civis, de como os judeus deveriam se relacionar, e tem a lei moral, que é a lei moral de Deus. Ela é eterna, ela é atemporal, até no céu ela vai continuar valendo. A lei moral de Deus. Há certos mandamentos que não vão mudar nunca. É dessa lei moral, é em relação a esta lei moral que nós pecamos, quando deixamos de nos conformar a ela, segundo Wayne Grudem. Pecado, então, é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, atitude ou natureza. Quando nós deixamos de nos conformar em ato, na ação, quando você pratica uma ação, um movimento externo, um ato de pecado. Por exemplo, você vai para diante de um computador ou no celular assistir filme de pornografia. Você está vendo uma mulher que não é a sua mulher. Isso é pecado. Isso é pecado. É um ato, você está agindo. Mas o pecado também ele pode ser uma atitude. Isso é uma atitude interna. Você pode estar parado num lugar não está fazendo nada. Mas dentro de você está sentindo ódio, ou mesmo assim, às vezes você está desejando a mulher do próximo, coisas assim. Cobiça. Cobiçar as coisas do próximo, a esposa do próximo. E o pecado também, ele não envolve só o ato externo, e nem só a atitude de pecar, a atitude pecaminosa. Que é por exemplo, a atitude. Outro exemplo. Nós lemos 1 João, em certo lugar lá em 1 João, João compara, o apóstolo do amor compara o pecado, o ódio, melhor dizendo, ao assassinato. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Então, você tem o ato externo de, às vezes, pegar uma faca, um revólver, ir lá e matar uma pessoa. É um ato externo. Mas você pode ter a atitude interna de odiar a pessoa. E isso, João fala que é igual assassinar. Odiar, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Para Deus, o pecado não é só o ato externo, é também a atitude interna. Deus não vê só a ação, ele vê também a motivação. Mas o Wayne Grudem completa dizendo que o pecado também, ele também revela a natureza, e tem a ver com a natureza do próprio ser humano. O ser humano, presta atenção no que eu vou dizer. O homem não é pecador apenas porque ele comete atos externos ou atitudes externas. Ou uma atitude. Ele é pecador porque ele nasceu em pecado e possui uma natureza pecaminosa herdada de Adão e Eva. O homem peca, o homem não se torna pecador porque ele peca apenas. Ele peca porque é pecador. O homem peca porque é pecador. Ele não consegue deixar de pecar. Está na sua natureza. Então, o homem, ele peca porque é pecador e é pecador porque peca. Está tudo entrelaçado. Mas, na verdade, o pecado já está na natureza do homem. Tem um irmão lá no Facebook que ele fez um comentário numa publicação minha, dizendo que Elias e Enoque foram arrebatados porque não tinham pecado. Esse é um erro de interpretação bíblica grosseiro. Ninguém na Bíblia, nenhum ser humano nasceu sem pecado. A própria Bíblia diz isso, Davi diz isso. Em pecado me concebeu minha mãe. Davi disse que ele nasceu, a mãe dele o concebeu em pecado, ele já nasceu em pecado. Antes de nascer, ele já tinha uma natureza pecaminosa. E assim são todos os seres humanos. Certamente, Enoque e Elias não foram arrebatados por isso, mas pela graça de Deus e segundo a vontade soberana de Deus.
Há alguns que pensam que Jó também não tinha pecado, mas o próprio Jó, lá no capítulo 42, diz: eu me abomino e me arrependo. O próprio Jó diz que se arrepende porque tinha pecado. Amados, Wayne Grudem diz também que o pecado em relação a Deus e a sua lei moral inclui não só atos individuais, como roubar, mentir ou cometer homicídio, mas também atitudes contrárias àquilo que Deus exige de nós. Como bem expliquei, ou melhor, como já expliquei agora. O pecado não é só externo, ele é interno também, é uma atitude interna, uma atitude do coração. Wayne Grudem diz também: os 10 mandamentos proíbem ações pecaminosas, também atitudes errôneas. Então, nós temos os 10 mandamentos, que proíbem atitudes pecaminosas. Os 4 primeiros mandamentos falam de Deus, pecar contra Deus, e depois os outros 6 sobre as relações humanas. Quando Deus diz, por exemplo, não tomarás o nome de Deus em vão, usar o nome de Deus em brincadeiras, isso é pecado. Não pode usar o nome de Deus em brincadeiras. E o nome de Deus aí entenda-se por todo e qualquer nome que se refira a Deus. A própria palavra Deus, mas pode ser Jesus, porque Jesus é Deus. O nome de Jesus não pode ser usado em brincadeiras. As pessoas estão brincando com o nome de Jesus. Não pode brincar com o nome do Espírito Santo. Isso é pecado. Está lá nos 10 mandamentos. Pecado em relação a Deus. E depois você tem os outros 6 mandamentos que é em relação ao próximo. Por exemplo, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, a casa do próximo, etc. Amados, aqui Deus, diz Wayne Grudem. Wayne Grudem diz, aqui Deus especifica que o desejo de roubar e cometer o adultério é também pecado aos olhos de Deus. Não é só o adultério, por exemplo. O ato externo de um homem ficar com uma mulher que não é sua mulher, a mulher do próximo. Não é sua mulher. Então ele é casado, ele fica com relações com outra mulher. É adultério. Mas só o desejo, isso aí é o adultério, mas só o desejo no coração, Jesus já considera adultério. Jesus diz, se um homem se um homem olhar para uma mulher, Jesus fala assim, está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar para uma mulher, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, ele já adulterou com ela. Então, o pecado não são só atos externos, são atos internos também. Bem, nós estamos estudando hoje a lição. O que é pecado? Eu não sei se a lição menciona aqui termos gregos, né? Você tem a doutrina do pecado na teologia sistemática chamada de amartiologia, se é com H. Ou às vezes se pronuncia hamartiologia, como eu aprendi a pronunciar. A hamartiologia é a doutrina do pecado na teologia sistemática. Se você comprar, por exemplo, a teologia sistemática do Wayne Grudem, vai ter lá várias doutrinas, a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina de Deus, teologia propriamente dita, teontologia, a doutrina do homem, antropologia, a doutrina da salvação, soteriologia, a doutrina das últimas coisas, escatologia, e assim vai. A doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, e você tem a doutrina de Cristo, né, de Jesus Cristo, cristologia, e você tem a doutrina do pecado, que é a hamartiologia, que é o pecado em si. O Langstroth, prosseguindo, para Langstroth, o pecado, nós acabamos de citar aqui, esboço de teologia sistemática. Para Langstroth, o pecado, no sentido amplo, é um estado mal da alma ou da personalidade. Por causa deste estado mal, o homem desobedece às leis de Deus, incluindo nessa definição os resultados deste estado, isto é, os atos pecaminosos. Então, olha só, Langstroth está dizendo, o pecado, no sentido amplo, é o estado mal da alma, ou da personalidade, como eu disse antes. E como também o Wayne Grudem diz,
O pecado ele está na própria natureza do ser humano. É uma natureza pecaminosa. Não são apenas atos externos. Os atos externos são uma manifestação desses pecados, do pecado que está na natureza humana. Aliás, não sei se vai mencionar a lição, mas eu vou lembrar. A palavra pecado em grego significa um dos sentidos, né? Errar o alvo. Errar o alvo. Então Deus criou o homem, como nós vimos na lição passada, com um propósito, com dignidade, para ser um representante de Deus na terra. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para representá-lo na terra. Mas o homem caiu em pecado. Deus criou o homem com um alvo. O que é o alvo? Você tem um arqueiro. Pensa no arco e flecha. A pessoa pega a flecha, mira num alvo. E ele solta a flecha. E ele acerta o alvo. Mas às vezes ele erra o alvo. A palavra grega, pecado, né, tem esse sentido de errar o alvo. Quando o arqueiro erra o alvo. O alvo ou o propósito da vida do homem é viver para a glória de Deus e desfrutar da sua presença para sempre. Mas o homem errou o alvo de Deus para a sua vida. Prosseguimento. Então, a nossa lição, o pecado, como eu citei aí a imagem do arqueiro e da flecha. Pecado é errar o alvo de Deus para nossas vidas. Deus nos criou com um propósito e nós nos desviamos desse propósito. O pecado, ele então trouxe desgraça para a nossa vida, porque ele nos desviou do caminho de Deus e longe de Deus, como ensina o sábio Salomão em Eclesiastes. Ele fala, longe de Deus, quem pode comer ou beber ou fazer qualquer outra coisa? Longe de Deus não há alegria. Longe de Deus só há tristeza e miséria. O pecado, o Langstrom, como citamos aí o esboço de teologia sistemática, o pecado, no sentido mais amplo, é um estado mal da alma. É um estado mal da própria personalidade, da natureza humana. Ele não é só um ato externo. Por causa desse estado mal do homem, ou melhor, por causa desse estado mal, o homem, assim ensina Langstrom, um grande teólogo batista, por causa desse estado mal, o homem desobedece às leis de Deus, incluindo nessa definição os resultados desse estado, isto é, os estados pecaminosos. Mas não devemos confundir os atos pecaminosos que representam a manifestação desse estado com o próprio estado, porque depois de haver a concupiscência concebido, gera o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, versículos 15 e 16. Então, primeiro, há essa concupiscência na própria natureza do homem. O pecado ele é concebido na própria natureza humana. E essa concupiscência que está na própria natureza humana, ela gera o pecado. E depois de consumado, o pecado gera a morte. Meus queridos, o pecado ele é a causa, vamos dizer assim, ele é a causa ele é a maior causa de desgraças e misérias na vida humana. O pecado é a maior causa da miséria humana. Santo Agostinho escreveu que longe de Deus só existe destruição e miséria. Longe de Deus só existe destruição e miséria. O pecado nos separa de Deus. O pecado coloca o homem de um lado e Deus do outro, em um grande abismo entre os dois. Um abismo intransponível entre o homem e Deus.
O pecado separa o homem de Deus. Só existe uma ponte. Só existe uma ponte sobre o abismo. E esta ponte é Jesus Cristo. O pecado, ele desarraiga-nos do nosso meio, do meio em que deveríamos viver, que é a própria presença de Deus. Como o filho pródigo se distanciou da casa do pai, nós nos distanciamos de Deus, nós nos separamos de Deus e passamos a viver longe da sua presença. Isso é o pecado. O pecado, ele faz com que nós queiramos nos esconder de Deus, como Adão. Adão, ao pecar, ele se escondeu de Deus e Deus procurou Adão. Foi atrás de Adão. Adão, onde estás? O homem pecador, ele se separa de Deus. A sua própria natureza pecaminosa faz com que ele queira se distanciar de Deus. E também há o fato de que Deus é um Deus santo. De um lado está o pecador perdido em seus delitos e pecados, morto em seus delitos e pecados. E de outro lado está Deus santo, sem pecado, Deus que não suporta, cujos olhos não suporta nem ver o mal. Há esta separação entre Deus e o homem. O pecado converte a luz em trevas. O pecado converte a alegria em tristeza, converte o céu em inferno. O pecado converte a vida em morte. Para usar uma expressão do filósofo Heidegger, filósofo alemão Martin Heidegger, que fala do ser para a morte, do homem como um ser para a morte. Pois bem, o pecado, ele transforma o homem, que é um ser para a vida, em um ser para a morte. O pecado é o maior e o mais terrível inimigo da alma humana. Como diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. A morte, ou melhor, o pecado, ele tem uma consequência. Ele tem um salário, como um trabalhador que trabalha e ao final do mês recebe o seu salário. Quem peca deve esperar, e tem que ter certeza, vai receber o salário do pecado. Todo pecado tem consequências, e a consequência maior do pecado é a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é apenas uma manifestação da morte espiritual. Quando Adão pecou, Deus disse para ele antes dele pecar, Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal e disse para Adão e Eva, disse para eles que eles poderiam comer de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus desse fruto não comereis. Que eles não poderiam comer daquele fruto, porque no dia que dele comeres, certamente morrereis. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles desobedeceram a Deus e comeram daquele fruto. E você se pergunta talvez, mas eles morreram naquele dia? Eles não morreram, talvez você diga, mas eles morreram sim. Não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. A morte se instaurou no espírito e na alma deles. E foi só uma questão de tempo para que a morte também os alcançasse fisicamente e eles morressem fisicamente. Amados e queridos irmãos, eu vou encerrar esta lição neste momento, conclamando você, pecador sem Cristo, a vir a Cristo e ser liberto do pecado. Jesus diz lá em João capítulo 8, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus te abençoe nesta manhã de domingo, a todas as famílias, todos os irmãos que estão acompanhando essa escola bíblica dominical e a você que está nos acompanhando nessa igreja, que você tenha a paz de Deus e a bênção de Deus neste domingo. Em nome de Jesus.